Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 7 de abril, Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão do Senhor. Hoje a Igreja e todos nós celebramos a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, é um dia de permanecermos em silêncio, respeito, lembrando a morte de Deus feito homem em seu Filho Jesus, que deu sua vida para nos libertar dos nossos pecados. Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Foram estas as últimas palavras de Cristo. A profecia foi cumprida. Jesus, o Messias, teve morte de cruz, cumpriu sua missão, a vontade do Pai, e agora volta para junto dele. E nos deixa a missão de levarmos a todos sua mensagem de vida, sua mensagem de amor, sua mensagem de paz, sua mensagem de libertação. No Evangelho, o qual iremos ouvir no ato da paixão, nós vamos acompanharmos a narrativa da paixão, morte e sepultamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante disso, podemos assim meditar sobre este acontecimento e tirar proveito de muitas mensagens para a nossa existência. Percebemos primeiramente que, assim como aconteceu com Jesus, existe um sentido real para todas as ocorrências de nossa vida. Jesus Cristo não foi preso, nem foi capturado, pelo contrário, ele próprio se entregou aos homens para que se cumprisse tudo que já estava escrito, no intuito de que a vontade do Pai se realizasse. Assim, quando Jesus se entregou aos homens, na verdade, ele estava se oferecendo ao Pai pela humanidade. Caros irmãos, queridas irmãs, nesta narrativa do Evangelho de João, percebemos que Jesus estava consciente de tudo que iria acontecer e por isso ele próprio interpelou os guardas dizendo: a quem procurais? E depois de saber que eles buscavam a Jesus o Nazareno, ele respondeu: sou eu. Nós também precisamos estar atentos e atentas para as coisas que acontecem na nossa vida, a fim de percebermos qual é a vontade do Pai para nós, principalmente nas situações em que tenhamos de enfrentar os desafios. Irmãos e minhas irmãs, muitas vezes nós também temos consciência de que algo precisa acontecer e para isso precisamos assim assumir nova postura, novo compromisso. No entanto, relutemos e não enfrentamos a fera. Se tivermos confiança nos planos de Deus para a nossa felicidade e consciência de que Ele precisa de nós para colaborar na salvação dos nossos irmãos e irmãs, nós também não fugiremos dos obstáculos. E como Jesus Cristo, também nos apresentamos diante dos nossos algozes para beber do cálice que o Pai tem para cada um de nós. Veja que, com a continuação da história, verificamos que todas as coisas aconteceram coerentemente com o que havia sido profetizado conforme as Escrituras. A Bíblia é um livro de homens santos e pecadores. Nela, nós identificamos quando agimos bem ou agimos mal. O mesmo Pedro que cortou a orelha do servo do sumo sacerdote para defender Jesus, ou que depois, por 3 vezes, negou que o conhecesse. A atitude de Pilatos revela a nossa omissão diante das coisas erradas e presenciamos e lavamos as mãos, porque achamos que não compete a nós e não temos nada a ver com isso. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, diante de Pilatos, Jesus não se justificou, nem tampouco se acovardou, mas somente esclareceu: o meu reino não é deste mundo. Aprendemos com o Mestre. Nós também podemos assumir compromissos, atitudes coerentes com o nosso desígnio e não nos abstrairmos do nosso ideal de vida. Realmente, o nosso reino não é deste mundo.
E as dificuldades que enfrentamos nessa vida temporal são apenas pontes que nos levam a atravessar o vale para chegarmos ao reino definitivo. Somos hoje, caros irmãos e irmãs, Pedro, somos Pilatos, São Judas, São Malco, na nossa negação. Somos como Anás, Caifás e até mesmo como os guardas e as encarregadas de guardar a porta onde Jesus estava. Todos nós temos o nosso posto. A diferença, porém, poderá estar no modo de como enfrentamos o desafio da nossa missão. Com os olhos voltados para o alto para beber o cálice que nos é apresentado, ou olhando somente para a terra, tentando nos livrar dos desafios e vivendo assim como qualquer um dos mortais, só para esta vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, faça a sua leitura, uma releitura com bastante atenção desse evangelho e perceba os pontos que, para você, devem ser mais importantes. E que serve assim, sobretudo, de exemplo, aqueles que servem de mensagem para a sua vida atualmente. Vejamos as atitudes e as palavras de Jesus. Reflita isso no dia de hoje, diante desse texto que nos é apresentado. As atitudes dos discípulos, principalmente Judas e Pedro. As atitudes das autoridades, a omissão de Pilatos. A manifestação do povo, da multidão, que antes proclamaram Jesus rei. E a atitude dos soldados. Enfim, faça um paralelo dos acontecimentos da paixão de Jesus à sua vida cotidiana. E reflita nesse dia de hoje, dia de estarmos em silêncio e de estarmos voltados realmente, relembrando assim esse fato tão histórico, tão marcante na nossa vida, edificando a nossa espiritualidade. Tudo tendo esse respeito para com o Filho de Deus, nosso Salvador, foi entregue e morto para nos redimir pecados. Peçamos ao Pai para confirmar a nossa condição de discípulo do reino instaurado por Jesus na história humana, nos fazendo assim acreditar sempre mais na força da justiça e do amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Desejo a você, meu irmão e minha irmã, uma santa e abençoada sexta-feira da paixão. Fiquemos na paz de Deus e desça sobre todos vós a bênção de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.